Seção 3. Extinção. Artigo 219. Extingue-se a companhia, inciso 1, pelo encerramento da liquidação. Inciso 2, pela incorporação ou fusão e pela cisão, conversão de todo o patrimônio em outras sociedades. Capítulo 18. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Seção 1. Transformação. Conceito e forma. Artigo 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Parágrafo único. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade. Deliberação. Artigo 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo se prevista no Estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar-se da sociedade. Parágrafo único. Os sócios podem renunciar no contrato social ao direito de retirada no caso de transformação em companhia. Direito dos credores. Artigo 222. A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos dos credores, que continuarão até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior de sociedade lhes oferecia. Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios, que no tipo anterior a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará. Seção 2. Incorporação, fusão e cisão. Competência e processo. Artigo 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. Parágrafo 1º. Nas operações em que houver criação de sociedade serão observadas as normas reguladoras da constituição das sociedades do seu tipo. Parágrafo 2º. Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou cindidas receberão diretamente da companhia emissora as ações que lhes couberem. Parágrafo 3º. Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro, e, se for o caso, promover a admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de 120 dias, contados da data da Assembleia Geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º. O cumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, nos 30 dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto nos parágrafos 1º e 4º do artigo 137. Protocolo. Artigo 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão, com incorporação, em sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá, inciso 1, o número, espécie e classe das ações que serão
atribuídas em substituição dos direitos de sócios, que se extinguirão, e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição. Inciso 2. Os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio no caso de cisão. Inciso 3. Os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação e o tratamento das variações patrimoniais posteriores. Inciso 4. A solução a ser adotada quanto às ações ou cotas do capital de uma das sociedades possuídas por outra. Inciso 5. O valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital das sociedades que forem parte na operação. Inciso 6. O projeto ou projetos de estatuto ou de alterações estatutárias, que deverão ser aprovados para efetivar a operação. Inciso 7. Todas as demais condições a que estiver sujeita a operação. Parágrafo único. Os valores sujeitos à determinação serão indicados por estimativa. Justificação. Artigo 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral das companhias interessadas mediante justificação na qual serão expostos: inciso 1. Os motivos ou fins da operação e o interesse da companhia na sua realização. Inciso 2. As ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus direitos, se prevista. Inciso 3. A composição após a operação segundo espécies e classes das ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir. Inciso 4. O valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Artigo 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições aprovadas, se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a formação de capital social é ao menos igual ao montante do capital a realizar. Parágrafo 1º. As ações ou cotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem de propriedade da companhia incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de incorporação, ser extintas ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e reservas, exceto a legal. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das sociedades fundidas for proprietária de ações ou cotas de outra, e de cisão com incorporação, quando a companhia que incorporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária de ações ou cotas do capital desta. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam companhia aberta. Incorporação. Artigo 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, se aprovar o protocolo de operação,
deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporadora mediante versão do seu patrimônio líquido e nomear os peritos que o avaliarão. Parágrafo 2º. A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. Parágrafo 3º. Aprovados pela Assembleia Geral da Incorporadora, o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.